Fala, meus queridos alunos, e aí, pessoal que vai assistir, que afinal o vídeo está no YouTube, né? É um prazer estar aqui com vocês para tratarmos de mais assuntos referente aí ao currículo, né? Falamos aí na aula passada algumas partes do currículo, né? Iniciamos falando lá sobre como é a elaboração, demos algumas dicas, falamos dos dados pessoais, né? Falamos dos objetivos na empresa e agora vamos falar sobre as experiências profissionais, tá? Muito me perguntam sobre o que colocar nas experiências profissionais, né? Sempre tão temida a hora de colocar as informações profissionais. Por quê? Porque o pessoal tem muita dúvida, né? Exatamente a respeito de empresas que ficaram pouco, né? Trabalharam pouco tempo, se coloca, não coloca, as experiências sem registro em carteira, o que faz com as experiências sem registro em carteira, né? Então surgem bastante dúvidas, tá? Vamos listar algumas aqui e aí vai ficando mais fácil para a gente discutir o assunto, tá? Como já falei para vocês na aula anterior, eu estou aqui com o meu notebook, né? Então, de vez em quando vocês reparam que eu estou olhando nessa sequência aqui, porque é o mesmo material que está disponibilizado para vocês, tá bom? Então é a mesma coisa a gente está olhando lá para o nosso telão, para o nosso data show, né? Mas eu estou olhando aqui para o notebook, vocês acompanham no de vocês aí em casa, tá? Aqui ao fundo os aviões, bacana, hein? Se tiver alguém querendo aprender a pilotar aí, procura aqui, professor, e vamos aprender a pilotar, que é um esporte que não sobra dinheiro para você fazer coisa errada. Se você tiver filho, seu filho gostar do aeromodelismo, não sobra dinheiro para comprar droga, tá? Então, vamos aproveitar as coisas boas, né? Vamos procurar as coisas saudáveis. Continuando, então, experiência profissional, nós temos 6 tópicos, tá? Liste as empresas da mais recente à mais antiga, data de entrada e saída, cargos que empenhou, rotina de trabalho, suas responsabilidades e resultados dentro da empresa. Caso não tenha experiência, vá direto à formação acadêmica. Muito bem, então vamos agora falar a respeito desses tópicos aqui, tá? Então vai lá, o primeiro diz o seguinte: liste as empresas da mais recente para a mais antiga. Então imagine assim, ó, o selecionador está lá, ele pegou o seu currículo, ele vai analisar o seu currículo. E como que a gente faz a leitura de um papel, de um livro, de qualquer coisa que seja, né? A gente faz a leitura de cima para baixo, né? Então aqui na nossa língua, no nosso país, na forma com que nós aprendemos, nós sempre estamos lendo de cima para baixo, não é isso? Muito bem. Se você lê de cima para baixo, você precisa encontrar durante a sua leitura, na leitura de um currículo, a informação que te interessa, tá? Primeiro, então vamos lá, você tem 5 experiências profissionais. Então você trabalhou durante o tempo profissional seu em 5 empresas, tá bom? Ok. Então essa aqui foi em 1980, o exemplo, tá, gente? Aqui, claro que no nosso grupo de alunos, nós temos alunos muito jovens, né, que estão começando a vida profissional agora. Então, isso aqui é só um exemplo. Então, em 1980, depois até 1990, 2000, 2010, 2020. Tá, muito bem. Então, essas aqui são as experiências profissionais que a pessoa tem. Se eu coloco a experiência profissional que eu trabalhei primeiro na minha vida, lá de 1980, primeiro, eu vou fazer com que o selecionador do currículo faça o quê? Ele tenha que ler até chegar embaixo na última, tá? Isso é uma coisa simples? Sim, é uma coisa simples, ele vai fazer, tá? Mas lembrem-se que lá no começo nós falamos que em média é gasto num currículo 30 segundos, tá? 30 segundos. Então, vamos facilitar e vamos seguir uma ordem cronológica da mais recente para a mais antiga. Combinado?
Então você vai colocar o último emprego que você teve, o penúltimo, o antepenúltimo e assim por diante. Ok? Aí ele já vai bater o olho na informação mais recente, que é isso que interessa neste momento, tá bom? E depois vai buscando as informações nas demais que vierem, ok? Beleza? Ótimo. As datas de entrada e saída é muito importante, tá, queridos? Muito importante. Então, você coloca no seu currículo quando você entrou na empresa e a data que você saiu, tá? Principalmente se estiver na carteira, tá? Por quê? Porque a sua carteira pode ser solicitada numa entrevista, como vai ser solicitada depois, né, para você fazer o seu registro. E se a informação ela for uma informação incorreta, vai cruzar essa informação nem que for mais tarde, né? E aí isso pode ser muito prejudicial para você, tá bom? Então, sempre coloca a data que você entrou lá na empresa e a data que você saiu, seja ela o tempo que for. Vamos lá que você entrou numa empresa, ficou uma semana lá na empresa e não deu certo, né? Não gostou, não se adaptou, né? Não deu certo. Foi suficiente para você adquirir experiência profissional naquela empresa? Foi suficiente para você se dedicar profissionalmente e a empresa conhecer as suas habilidades profissionais? Se a pessoa que está observando o seu currículo ligar naquela empresa, né, para tirar uma informação sobre você, a empresa que você ficou uma semana vai ter informação suficiente sobre você? Então, é uma orientação minha, tá bom? É uma orientação minha. Eu sempre falo isso para os alunos, falo isso em palestra, tá? Informação desse tipo você não precisa colocar no currículo, porque ela não vai dar para o selecionador um parâmetro profissional seu, tá? Não, nem você vai saber falar sobre o que você fazia lá na outra empresa, nem a empresa vai saber falar sobre você, tá? Foi uma coisa que não deu certo, né? Você fez uma experiência lá, não gostou ou não gostaram de você por algum motivo. É isso que a gente sempre fala, ética profissional, ter profissionalismo, né? Ser uma pessoa que encara os desafios, que trabalha direitinho, que faz as coisas do jeito que precisa ser, vai dar certo na empresa, né? Mas às vezes você entra esperando uma coisa da empresa, aquilo não acontece, a empresa entra esperando uma coisa de você, aquilo não acontece. Por um motivo ou outro, você ficou um pouquinho só lá e não deu certo, tá? Deixa de fora, coloca aqueles que você vai poder dizer sobre as atividades que você executava lá, que a empresa vai poder falar sobre você, caso aconteça alguma ligação pedindo informação sua, né? Então coloque aquelas coisas que realmente vão fazer diferença para você como profissional, tá bom? Mas coloca lá a data, saiu. Ficou um ano, ficou 6 meses, coloca, tá bom? Coloca. Por quê? Porque se interessou para a pessoa que está fazendo a seleção do seu currículo, ele vai te chamar, ele vai conversar e você explica porque você ficou 6 meses, porque você ficou um ano, o que aconteceu na entrada, o que aconteceu na saída, né? Sendo sempre verdadeiro, tá, pessoal? Sempre verdadeiro, falando sempre a verdade, para que isso não atrapalhe aí na entrevista, porque quem está entrevistando consegue perceber, tá bom? Beleza? Principalmente se for um profissional especializado, tá bom? Então vamos lá. Depois disso, você vai descrever o cargo que você empenhou, a rotina de trabalho, tá bom? É interessante, queridos, você colocar a rotina sua de trabalho lá. Porque, vamos supor assim, vamos pensar numa situação hipotética, né? Que você trabalhava num almoxarifado. Vamos pensar num almoxarifado de uma empresa, tá? Um almoxarifado de empresa tem muita peça, tem muito armazenamento, né? Tem sistemas que você precisa alimentar, tem um monte de coisa que dá para você fazer lá, tá? Você pode trabalhar administrativamente, dando entrada em materiais, dando saída em materiais, tá? Conferências de estoque, pedidos de compra, seleção de fornecedores. Então você pode trabalhar administrativamente.
Você pode trabalhar fazendo entrega de peças, recebendo requisição, né? Fazendo a busca de materiais dentro do espaço físico do almoxarifado. Você pode trabalhar como auxiliar de almoxarife. Você tem várias atividades que você pode desempenhar lá. Se você colocar só que você trabalhou, vamos lá. Usina X, trabalhei no almoxarifado ou almoxarife, né? Porque quem trabalha no almoxarifado é um almoxarife, né? Então coloca lá almoxarife. Ok, você é almoxarife, mas o que você faz de almoxarife? Tá bom? Então você precisa colocar. Explica lá, não é fazer um texto, né? Não é 3 páginas, mas você vai descrever a sua atividade, né? Recepção de materiais, inserção de notas fiscais no sistema, controle de estoque, as coisas que você fazia. Por quê? Porque lá quem está selecionando o seu currículo, se você mandou para uma empresa para trabalhar em área administrativa, ou até mesmo para entrar numa vaga de um almoxarifado, por exemplo, a pessoa que pegou o currículo, ela vai olhar, ela vai saber se as atividades que você desempenhava servem para as atividades que eles estão selecionando agora, tá? E aí, isso pode te dar uma baita de uma vantagem. Por quê? Porque ele está vendo que ali você tem o que eles estão precisando, tá? Pode dar uma desvantagem? Pode não ser o que eles estão precisando? Pode. Mas é por isso que você faz uma seleção. É por isso que você vai identificar os cargos que nós já falamos lá anteriormente, que você tem que colocar o cargo pretendido, né? Que você precisa saber exatamente para onde você vai. Precisa direcionar o seu currículo para uma área de interesse sua. E aí, mesmo que aquilo não seja, talvez, ali o que o almoxarifado está precisando, mas você conhece a rotina do almoxarifado, é mais fácil de você aprender, aquilo pode chamar atenção, né? Então é muito interessante fazer uma pequena descrição. Ah, trabalhei numa loja. O que você fazia lá na loja, né? Abria a loja, ligava o computador, acionava o sistema, emitia nota, fazia faxina, atendia o cliente. Então, faz uma sequência, né, para que as pessoas conheçam o que você executava, tá bom? Suas responsabilidades e resultados dentro da empresa, tá? Queridos, aí eu vou fazer um parênteses para explicar o seguinte, tá? Com relação a resultados da empresa, nós usamos observar isso bastante em vagas que é necessário a gente ter um olhar mais técnico, tá? De que forma? Imagine que está se contratando um engenheiro, químico, por exemplo, né? Eu já participei, por exemplo, de entrevistas para uma empresa, tá? Eu participei como parte selecionadora, tá bom? Que o engenheiro químico que estava participando do processo, tá? Ele era responsável numa empresa muito famosa. Vamos ver se eu posso falar. Ah, posso, né? Vocês conhecem caldo Knorr, né? Knorr, aqueles caldinhos Knorr, caldinho de frango, de carne, né? Então ele era o responsável técnico daquele produto químico, né? Da produção daquilo lá. E depois tinha um outro, vocês já ouviram falar em Sonrisal, né? Sonrisal, aquele Sonrisal. Um outro que era responsável químico também deste produto, tá? Então são pessoas que desempenhavam atividades muito estratégicas, tá? Então quando a seleção ela está sendo feita para uma vaga muito estratégica, e aí vocês que estão estudando administração e podem se apaixonar pelo RH, né, pelo departamento pessoal, pelo desenvolvimento humano e organizacional, ou todos os nomes que se dê aí para o RH, e nós vamos falar mais para frente sobre isso, né? Você pode se interessar por essa área e vai aprender bastante sobre isso e vai aprender a fazer seleção assim, né? Você tem que observar os resultados daquela pessoa na vida profissional dele. O que ele desempenhou, como que ele desempenhava, quais eram as metas que atingiu, né? Metas que foram impostas, metas que foram alcançadas. Então, tudo isso é importante colocar no currículo, tá bom? Se for uma vaga mais simples, é importante colocar?
É importante colocar, claro que é importante, né? Vamos lá, vamos pensar assim bem dentro da nossa realidade, mais simples, para quem está ingressando no mercado de trabalho, né? Fui contratado por uma loja, trabalhei na loja X por tanto tempo, agora estou pleiteando uma vaga na loja Y. Ok, maravilha. O que eu desempenhava lá na loja X, né? O que eu alcancei de resultados, tá? Fiz alguma mudança, fiz alguma coisa lá que colaborou para a loja, lá para aquela venda, né? Dei alguma ideia, dei alguma sugestão que isso impactou no resultado? Opa, maravilha, vamos colocar. Conheço um monte de gente assim. Conheço um monte de pessoas que tem ideias maravilhosas, que levam as ideias. Vou contar um caso para vocês. Dei consultoria para uma empresa, para um supermercado, né? E lá nesse supermercado foi feita uma contratação de um profissional para trabalhar no açougue do supermercado, tá? E era um açougue que, por si só, né, tinha um movimento interessante, vendia bem. E aí chegou essa pessoa lá e essa pessoa fez uma vitrine decorada. Não sei se vocês já foram nos açougues, nos mercados ou na cidade, e vocês viram aquelas vitrines, né? Com a carne com alface em volta, temperadinha, toda, né? Toda desenhadinha lá. E aquilo chama atenção, a gente olha e dá até uma fome, né? A hora que você vê aquilo. E aí ele chegou lá e ele reparou que a vitrine tinha as carnes, estava penduradinha, estava tudo certinho, mas não tinha vida, né? Estava meio sem vida. Inclusive a seleção desse profissional foi feita justamente para a liderança, né? E eu acredito que nós acertamos em cheio. Ele está até hoje nessa empresa. E ele chegou cheio de ideias lá, né? Ele chegou, fez alterações lá nessa vitrine, enfeitou, criou produtos, né? Ele mudou a cara, né? Então tivemos naquele supermercado um considerável aumento de vendas, tá? Quando eu digo considerável é porque realmente fez diferença, né? Por quê? Porque mudou, né? Então vamos lá que ele saia daquele mercado e vá para outro, né? Ele pode colocar isso lá no currículo? Claro que pode, tá bom? Vai descrever o que ele fazia, vai colocar as informações lá, né? De trabalho dele, da rotina dele, desossava, não desossava, né? Fazia seleção disso, daquilo, fez uma mudança na vitrine, isso impactou nas vendas, ótimo, tem que colocar, tá bom? Então isso é muito legal. E aí, vamos falar um pouquinho com relação ao pessoal mais jovem. Eu acho que aí me assistindo tem bastante gente iniciando no mercado de trabalho e sempre dá muito problema, né, com relação à falta de experiência. As empresas pedem experiência, a pessoa não tem experiência, a pessoa precisa trabalhar para ter experiência, não tem como ter experiência se não trabalhar primeiro, né? Então surgem várias situações aí. Falando especificamente aí da ETEC, né, do curso de administração e dos demais cursos que tem na escola, hoje está sendo oferecido muitas vagas de estágio, né? Bastante vagas de estágio. Existe uma parceria aí com a Associação Comercial, né? Através do PROE, né? Que é um programa para inserir os estudantes dentro das organizações. São estágios remunerados, né? Tem ajudado bastante. A gente tem um número de alunos muito grande que são efetivados em empresas que entraram pelo programa, né? Então isso é muito bom. Essa é a contribuição que a gente pode dar fazendo essas parcerias, né, de inserção de profissionais no mercado de trabalho. Nem só dos jovens, tá? Os alunos com um pouquinho mais de idade também têm entrado em vagas de estágio, né? Quando a empresa não faz distinção com relação à necessidade da idade, né, que não tem necessidade de ser menor, que tem necessidade de ser jovem, estão dentro do mercado de trabalho também, tá? Via o programa PROE. E aí, como que faz, né? Meu currículo, eu só tenho para pôr no meu currículo meus dados pessoais, né? Minha formação aqui.
cursei ensino médio, estou cursando técnico em administração, ou ainda estou no ensino médio, estou cursando também o técnico em administração. O que eu faço, né? Veja bem, você como aluno, né, você como um profissional em busca, né, de inserção no mercado de trabalho, se não tem experiência, vai direto lá para a formação acadêmica, né? Coloca lá a sua formação acadêmica e lá na formação acadêmica você pode colocar resultados que você obteve em grêmio estudantil, em projetos que foram feitos na escola, né? Você pode colocar resultados com trabalhos que foram apresentados, diferenciados, né? A gente tem no curso de administração a semana da administração e o pessoal sempre pergunta, professor, a gente pode colocar? Claro que pode. É uma semana ministrando palestra, organizando, preparando o evento, né? São 7 meses de preparação para chegar na data da apresentação, entendeu? Então, você deve colocar, né? São coisas muito importantes que você desenvolve. Deve sim colocar que você foi organizador de um evento, que você foi palestrante, né? Isso vai te dar um baita de um upgrade aí em relação ao seu currículo, tá? Então você deve colocar sim, você deve expor isso aí sem nenhum pudor, tá? Isso é uma informação que deve conter. E, pessoal, não tem experiência, não tem o que colocar com relação à experiência, tudo bem, coloca que você está no mercado de trabalho à procura de iniciar as suas atividades profissionais, tá bom? Pode colocar que isso é muito bem-vindo, tem muita empresa procurando jovens para ensiná-los do jeito que agrada a empresa, tá bom? Para iniciar mesmo, para que ele não... Muitas empresas procuram jovens porque eles não têm vícios de trabalho ainda. O que é vício de trabalho? Ele trabalhou na empresa X e agora está saindo para entrar na empresa XY. O que significa isso? Que as duas empresas elas têm o mesmo ramo de atividade, né? E aí ele leva lá para XY os vícios que ele tinha na empresa X. Aquilo que ele era acostumado a fazer na X, ele quer fazer na XY, só que lá na XY é diferente. Não vai dar certo, tá? Então, muitas empresas procuram aqueles que não têm a experiência justamente para que eles ensinem do jeito que eles querem que trabalhe naquela empresa, tá bom? Então, não ter experiência não significa que está ruim, não, tá? Tem muita empresa à procura de você aí, tá bom? Meus queridos, vamos falar um pouquinho aí com relação à formação acadêmica, tá? A formação acadêmica que você vai colocar no seu currículo após você colocar as suas experiências profissionais também vem da mais recente para a primeira graduação, só que aí em ordem de importância, tá? Então vamos lá. Isso é uma questão, vamos ler os tópicos e aí eu volto, tá? O nome do curso, instituição e data de início e término. Só cite cursos técnicos se tiver relação com a área pretendida. Só coloque cursos de outra língua, caso saiba falar fluentemente ou esteja cursando. Então vamos lá, vamos dar uma esmiuçadinha rapidinho aqui. Formação acadêmica da mais recente para a primeira graduação, tá? Queridos, coloque a sua última, tá? Então você está formando agora técnico em administração, né? Daqui a pouquinho vocês estão se formando técnico em administração. O que vocês são? Vocês já têm uma profissão, vocês são técnico em administração, tá? Então você terminou o ensino médio e tem o técnico em administração. Primeiro vem o técnico em administração, tá? Depois você coloca o ensino médio. Se você tem a graduação, você vai colocar a sua graduação, tá? Você saiu do técnico em administração e fez faculdade, né? Primeiro vai entrar a faculdade, depois o técnico em administração e nem tem mais a necessidade de você colocar o ensino médio, tá? Porque se você se formou lá na faculdade, você já se formou também no ensino médio, tá bom? Então nem precisa colocar, porque se você tem a graduação, você é um bacharel em alguma área, você não precisa colocar também o ensino médio. E se depois da faculdade você fez uma pós-graduação, né? Então você pode colocar a sua pós-graduação primeiro, você vai colocar a sua faculdade, depois você coloca o seu curso técnico, tá bom?
não precisa mais colocar o ensino médio, porque com todas essas formações, né, você não precisa mais colocar o ensino médio. Vou dar um exemplo para vocês, né? Então eu sou administrador, então eu sou bacharel em administração, beleza, fiz administração. Aí eu fiz pós-graduação, então fiz uma pós-graduação, fiz especialização, licenciatura. Então recentemente eu fui pós-graduado em ensino à distância, tá? Em ensino superior e à distância. Então, lá no meu currículo, a hora que eu for atualizar ele, né? Então, vai constar essa pós-graduação em ensino superior e à distância. Depois vai constar uma pós-graduação em recursos humanos. Depois vai constar a licenciatura plena que eu fiz, né? E aí eu tenho duas faculdades, né? Eu tenho a pedagogia, que foi a que eu fiz por último. Depois eu tenho a administração, que foi a que eu fiz primeiro, tá? Então a gente vai elencando, né, por ordem, porque vem as datas de conclusão, né? E aí tem outras especializações, outras coisas, mas vamos pular isso aí. Para que fique também mais fácil para ser observado, tá bom? Você vai colocar o nome do curso que você fez, o nome da instituição que você estudou, tá? Muito importante colocar, tá bom? E aí a data, né, que você concluiu. Com relação aos cursos técnicos, né, você viu que só cite os técnicos se tiver relação com a área pretendida, tá? Por quê? Às vezes a função falar técnico, tá? Não é esse técnico que vocês estão fazendo aí, esse técnico profissionalizante, né? Porque aí vocês saem profissionais. Tem muito curso técnico que são cursos muito rápidos e a pessoa se especializa. Então vamos supor, ele quer se especializar em informática, ele faz um monte de curso relacionado a hardware, software, né, de informática, e aí ele vai mandar um currículo para trabalhar num setor agrícola, por exemplo, né, de uma empresa. E aí aquilo, né, não dá muito certo, né? Tá, mas o que eu oriento? Eu oriento sempre eu oriento a colocar, tá? Houve um tempo que não, né? A gente falava, olha, se não tiver de acordo com aquilo que você vai, não coloca, porque aquilo vai tomar tempo, né? Não, eu oriento sempre a colocar, apesar desse material que a gente usa, ele estar vindo, né, de pesquisas realizadas por profissionais, por trabalho de profissionais da área, eu oriento a colocar sim, não tem problema nenhum, né? Até porque de repente a empresa ela faz um processo, uma seleção interna, né? Eles podem buscar profissionais dentro do seu quadro, né, que tenham algum tipo de especialidade que de repente pode ser a sua, tá? Então pode colocar sim, tá? Mas lembrando, né, aquilo não é para ser um fator decisivo, tipo assim, eu vou trabalhar na área agrícola, eu vou colocar que eu manjo de informática, mesmo que a minha função não tenha nada a ver com informática nesse momento, porque eu vou passar na frente do outro, né? Então ela não tem que ser uma pedra fundamental na balança, tá bom? É neste sentido, mas eu oriento a colocar assim que você tem quais cursos que sejam, porque o conhecimento ninguém tira de você, tá? Agora vem o famoso inglês, né? Eu tenho curso de inglês, eu tenho inglês, só coloca se você tiver como responder uma pergunta em inglês, se você tiver como falar inglês realmente, porque a entrevista sua, dependendo para onde for, eles podem classificar o seu currículo para fazer uma entrevista em língua inglesa, tá bom? Tem muito assim, tá? Então o pessoal coloca em currículo, né, inglês básico, né? Mas que básico que é esse? Porque às vezes nem o básico tem e está colocado lá como um inglês básico, então muito cuidado. Só coloca se você falar fluentemente. Principalmente se for para uma vaga, né, para uma vaga, digamos assim, mais estratégica, tá bom? Não coloca porque vai dar problema, tá? Vou mandar aí, vocês estão vendo aí na tela um exemplo de um currículo, né, correto? Então nós temos aí o Afonso Penteado Rodrigues. Olha lá que eu falei lá no começo para vocês, o nome, a letra maior, né, para destacar. Depois ele coloca Rua da Bacia 862, Florianópolis, coloca o CEP,
coloca o e-mail e coloca o telefone. Olha, do jeito que nós falamos, hein? Esse Afonso Penteado tá esperto. Aí ele coloca lá logo de cara, né? Uma formação, ótimo, maravilha, né? Ele coloca lá que tem um primeiro grau completo, 2005, cursando o segundo ano do ensino médio noturno, com espírito de equipe, iniciativa, responsabilidade, né? Boa comunicação. Ele coloca primeiro aqui a formação, achei que ficou bacana, né? Então ele coloca lá, cursando o segundo ano do ensino médio noturno, no Colégio Positivista Renovador, concluiu o primeiro grau sem reprovação na Escola Básica Cláudia Raia, 2005, ó, o rapaz estudou na Cláudia Raia, hein? Vai vendo. Cursos complementares, e aí, olha que bacana, né? Ele coloca aqui cursos complementares, digitação, Windows XP, fez lá no SESI, práticas comerciais, bacana, né? Coloca ali a formação dele, interessante tudo que ele fez, e aí ele vem para a experiência, né? Então ele parte falando ali da formação, pode, tá, queridos? Essa inversão entre a formação e a experiência profissional não tem problema não, tá? Isso pode acontecer, de você colocar um primeiro do que o outro, isso é independente, tá? Não tem problema porque são as duas informações que o selecionador vai buscar de qualquer forma, tá? Então isso aqui ele vai buscar, ele vai ver a sua formação e vai ver a sua experiência. Eu oriento o quê? Coloca lá a experiência primeiro, né? Mostra lá onde você trabalhou primeiro, mas isso é independente, tá bom? Então vamos lá na experiência, né? Então lá 2006, ele coloca o ano, estágio de 8 meses. Olha aí, fez um estágio de 8 meses como auxiliar administrativo na Comercial Idrimax, né? Desempenhando, aí ele já vem falando um pouquinho do que ele fazia, ó, desempenhando atividades diversas de apoio a... Então olha aí que bacana, né? Ele, voltando aqui, vocês vão reparar que tem um cortezinho aí que deu um probleminha na câmera aí, tá? Ele coloca lá que trabalhou na Idrimax e aí ele coloca, né, uma breve descrição, desempenhando atividades diversas de apoio a práticas contábeis, né? Faturamento e vendas, legal, aí ele vem para mais antiga, ó, 2005, vendedor temporário para o período final do ano das Casas Bahia, legal, para mais antiga, 2003, 2004, empacotador e entregador no Supermercado Glória. Aí ele coloca um negócio que é bacana fazer no currículo, né? Atividades complementares, tesoureiro da comissão de formatura da escola básica, olha aí, queridos, olha aí que eu acabei de falar para vocês, né? Ele está colocando nas atividades complementares aqui, ele está colocando atividades que ele desempenhou lá na escola, né? Então, tantos de vocês também desempenham atividades na escola, né? Então tá aí, olha lá, tesoureiro da comissão de formatura da Escola Básica Cláudia Raia, coordenador técnico do Campeonato Regional de Futebol da Secretaria Municipal de Esportes, bacana demais esse currículo, ficou muito legal, né? Outras informações, carteira de habilitação, então tá falando que tem carteira, né? Se precisar, passeio em moto, então ele tem carro e moto, né? Tem condução própria, 22 anos, residente de Florianópolis, disponibilidade para trabalhar em outras cidades e região. Poxa, bacana demais, né? Bacana demais esse currículo que está até aparecendo aí para vocês, tá bom? Então, queridos, é isso, né? Falamos na primeira quinzena aí, né? Primeira parte do currículo, agora falamos da segunda. E agora acompanhe a atividade que eu vou deixar para vocês aí, tá bom? Vai ter atividade referente a essa questão da segunda parte aí do currículo, tá? Espero que tenha ajudado bastante a todos. Um grande abraço, um beijo e até a nossa próxima aula.